A paz do Senhor Jesus Cristo, a graça e a paz da igreja do Ministério Aba e todos os irmãos, a noiva do Cordeiro que espera o arrebatamento, espera a volta de Cristo, que tem orado e jejuado para que esteja com a sua veste limpa, branquecida no sangue do Cordeiro. Eu quero ler uma palavra conjuntamente com os irmãos na tradução. Talvez essa tradução seja Almeida corrigida. Eu não sei, essa Bíblia não tem capa. Mas a linguagem nova de hoje não é tão segura. Porque eu fiz uma comparação desses dois versículos, que é o Daniel capítulo 12, versículo 7. Eu fiz uma comparação e é uma diferença muito grande. Não dá para ter uma tradução ou chegar a algum pensamento ou algum entendimento a respeito do que é o final dos tempos. Mas eu vou traduzir aqui o que eu acho, o que eu como teólogo tenho o direito de traduzir da Bíblia e pensar como todo pensante tem direito. Isso é Daniel capítulo 12, versículo 7, que diz: houve um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Amém. Até aqui. Esse capítulo todo aqui está falando a respeito do final dos tempos, dos que vão se ressuscitar para a glória de Deus, aqueles que vão ser envergonhados e sofrer eternamente no inferno, os que são ressuscitados ganharão um corpo de glória conforme a sua obra. Algum vai ter um corpo de glória que vai brilhar como uma estrela, outro vai ter um corpo de glória que vai brilhar como o sol, vai ser mais ou menos dessa forma. Mas o que eu quero dizer, a palavra está dizendo que vai ser um tempo, 2 tempos e meio tempo, ou seja, 1 milênio, 2 milênios e metade de 1 milênio, 2.500 anos. Porém, também a palavra fala disso aqui, ó. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posto a abominação desolada, haverá ainda 1.290 dias. Bem-aventurado o que espera chegar ao 1.335 dias. Porque, segundo o que eu estou desenvolvendo, a minha ideia, a minha visão a respeito do final dos tempos, vai se cumprir isso aqui, ó. O capítulo 8 diz a respeito de um bode preto e um cordeiro. Só que esse bode preto chifra o cordeiro e o cordeiro fica sofrendo muito. O bode preto representa o poder do anticristo, o domínio de Satanás. O cordeiro branco, que está à beira do rio bebendo, e ele é chifrado no meio do teu corpo e começa a te retorcer, representa a igreja de Cristo. Quando se cumprir essa profecia, que já está para se cumprir, eu não sei traduzir, por isso que eu preciso de teólogo para estar me explicando alguma coisa mais, mas já fica sabendo que eu acredito no que Deus me revela, não que você vai ficar falando. Vai se cumprir isso aqui, ó. Eu não vou ficar lendo porque vai ficar muito extenso. Mas o bode preto depois cresce 2 chifres, 2 poderes. Só que desse poder sai também 4 chifres. Os 4 chifres são 4 moedas que vai estar no mundo inteiro. Que vai prevalecer essas 4 moedas, porque vai ser uma geração digital. Tudo pago pelo Pix, cartão de crédito. Então essas 4 moedas vai prevalecer aos 4 cantos do mundo. Por isso que são 4 chifres, 4 poderes. E o que eu quero dizer? Que aqui nesse capítulo 8 de Daniel, no versículo 14, ele diz assim: ele me disse, até as 2.300 tarde amanhã o santuário será purificado. Aqui está falando que vai voltar o sacrifício, que o povo de Israel vai fazer uma aliança, e o sacrifício a Deus vai voltar como antigamente. Porém, Deus observando do céu e deixando o homem viver conforme a vontade que ele quer, porque o povo de Israel não creu que Jesus Cristo era o Filho de Deus, mas também honrou a Deus cuidando do Torá, ou seja, eles permaneceram fiel a Deus. Porém, só vai ser salvo se batizar como Jesus Cristo, o corpo todo esmergindo na água e cumprindo toda a justiça.
Porque o próprio Jesus Cristo, que era o Filho de Deus, quando se chegou diante de João Batista para se batizar, e João Batista falou: Senhor, é eu que preciso ser batizado por ti. E Jesus Cristo olha para ele e fala: João, é preciso que se cumpra toda a justiça. E se batizou para dar testemunho no céu e na terra e no inferno, que é necessário descer as águas o corpo inteiro. Mas o que eu quero dizer, há 2.300 tardes, amanhã o santuário será purificado. Se você ler certinho, você vai entender. É 4 moedas e eles vão fazer o sacrifício. Depois de 2.300 tardes, vai se cumprir, se eu não estiver enganado, isso aqui, ó, que eu li no capítulo 12, versículo 7. Um tempo, 2 tempos, meio tempo, 1 milênio, 2 milênios e meio milênio. Por quê? Depois dessas 2.300 tardes fazendo o sacrifício, Deus entra em juízo com a humanidade. Aí vem o juízo com a humanidade. E o juízo vai ser mais 2.500 anos. Para que se cumpra o que está escrito aqui, ó. Bem-aventurados que esperam chegar até 1.335 dias depois do juízo. Eu não sei, essa é a minha ideia, entendeu? Mas resumindo, vamos calcular. Eu não sei quanto tempo que existe do mundo, do Jardim do Éden, até o dia de a crucificação. Mas eu sei que o dia da crucificação até os dias de hoje são 2.024 anos, ou mais um pouquinho. Se a graça é 2.024 anos, e vamos supor que é mais 2.024 anos de pecado de Adão até a cruz, e agora com mais 2.500 anos, que é um tempo, 2 tempos é metade de um tempo, vai chegar a quase 7.000 anos que existe o Torá, a palavra de Deus e a terra. Então eu acredito que quando o povo de Israel fazer o sacrifício, como está escrito lá no capítulo 8, e tudo vai andar bem, vai estar maravilhoso, até, vamos falar que até Deus está aceitando o sacrifício, porque o povo de Israel honrou a Yahvé, o grande eu sou, o Deus do universo, mesmo não conhecendo Jesus Cristo como filho, mas agora vai reconhecer porque tem que se batizar nas águas. Depois desse tempo, lá no capítulo 8, fala que vai ter um sacrifício nojento. Por quê? O povo judeu que está responsável pelo sacrifício, e ele sabe que o sacrifício tem que ser como foi no Torá, como Moisés ensinou, tem que ser um povo santo, da tribo de Levi, tem toda aquela doutrina sacerdotal, ensinando e doutrinando que Jesus Cristo ia vir cumprir tudo que estava no Torá. Então, aí o governo agora vai passar a fazer o sacrifício. E daí para frente de 2.300 anos que o governo passar a fazer o sacrifício, vai se tornar um sacrifício abominável. Abominável aos olhos do Senhor. Mas essa fica para reflexão de vocês que pensam na palavra de Deus, que é teólogo, que depois do sacrifício abominável ao Senhor, vai se cumprir ali que o anticristo vai se revelar. E pode ser que surja 2.500 anos de juízo. Mas resumindo, como nós da Batista Tradicional, que eu me batizei na Igreja Batista Tradicional, que é secular, tem mais de século no mundo, que Martin Luther King também foi pastor, meu pastor chama Luiz Henrique, da Igreja Batista Tradicional de Sarandi, mas reconheço que o meu chamado foi para orar, meditar, que eu sou um profeta de Deus, que eu tenho que revelar aquilo que Deus traz ao meu coração e aquilo que eu tenho entendimento. Fui para a Igreja Assembleia de Deus, na qual também tem já século no Brasil, vindo por aquele sueco, eu não lembro os nomes deles porque eu não sei falar inglês, mas resumindo, na Assembleia de Deus eu também tive uma boa experiência, sei realmente o que é Deus falar comigo, e como você já viu em todos os meus vídeos, vocês vão ver que eu não estou mentindo, mas resumindo tudo, 1 tempo, 2 tempos e meio tempo, pode ser também que é 2.000 anos que já se passou da graça, e agora nesses últimos 500 anos Jesus Cristo entra em juízo com a humanidade. Com 2.300 anos para de ter o sacrifício no terceiro tempo, para o governo começar a fazer o sacrifício com a própria mão, ser um sacrifício abominável, um sacrifício nojento. E nisso daí nasce o filho da perdição, e se cumpre os 7 anos de tribulação, como nós é ensinado,
3 anos e meio, como está no Daniel. Estou corrigindo. Tá, 3 anos e meio, como está em Daniel, esse homem sai fazendo um acordo de paz sobre toda a terra. E esse acordo de paz se cumpre o que está lá em Apocalipse, que fala que todo homem que não tiver o sinal do número 666, esse homem não pode comprar, nem vender, nem fazer negócio algum. Quando esse homem, que é o filho da perdição, o anticristo, congelar, paralisar, bloquear todas as contas, você, trabalhador, empresário, rico ou pobre, negro ou branco, qualquer homem, tem que ir até o banco para saber o que está acontecendo. Quando você chega ao banco para fazer o que está acontecendo, você vai entender agora que tem que se cumprir o que está em Apocalipse, que a besta foi ferida de morte e de repente ressuscitou, e ela fez uma estátua dela, e agora o anticristo fala assim: irmão, vocês todos têm que adorar ela, Eloí. E quando você faz esse acordo diante do banco, você está fazendo um acordo conscientemente com Satanás e dando a tua vida, entregando a tua vida ao diabo. Quando você aceitar o sinal da besta, que é o número 66, na mão ou na testa, que vai ser um símbolo, um sinal, não sei se é uma tatuagem ou é um chip, mas eu vou dizer para você o que é o 66, eu já cansei de dizer. O número 6 representa o número do homem. Adão foi o primeiro homem que Deus fez com propósito na terra. O número 6 é o número do homem. Jesus Cristo foi o segundo homem, que ele veio em espírito, em Deus, mas também veio como homem, que veio com o segundo propósito na terra. Lúcifer, o anticristo, é o terceiro homem, que vem também com um propósito na terra. São 3 homens que Deus enviou à terra num propósito diferente, na qual, calculando o número do homem, é 666. Esse é o número do homem. Entenderam? Então o que eu quero dizer, o final disso tudo é o que eu acredito. Aí vocês calculam do jeito que vocês querem, porque eu, que vou ser pai, que vou ter uma família, eu gostaria que o mundo vivesse mais 2.500 anos, que depois do sacrifício Deus entrasse em juízo e tivesse mais 2.500 anos para a terra ser adorada por Deus, e a vida é boa. Mas pelo que eu entendo, já passou 2 milênios, que é um tempo, 2 tempos, e estamos entrando agora em 500 anos, que Deus vai entrar em juízo com a humanidade. É só cumprir o que está na Bíblia, cumprindo o sacrifício, vindo a adoração ao Cordeiro, que já não é a Yahvé. É 2.300 anos que eles vão fazer esse sacrifício. Aí então o filho da perdição toma o controle, começa a oferecer um sacrifício abominável ao Senhor. E depois desse sacrifício abominável ao Senhor, aí vai ter que acontecer isso aqui, ó. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversos, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, ou seja, depois da abominação, imagino eu, aposta, abominação desolada, haverá ainda 1.290 dias. Bem-aventurados que esperam chegar aos 1.335 dias. Aí encerra, não fala mais nada, fala para Daniel descansar. Mas pense bem, reflete, porque Jesus Cristo está à porta, está voltando, e a palavra dele é fiel, ela se cumpre. A gente tem fé, a gente vai além da imaginação, a gente vai ao impossível. Todo cristão, todo homem de Deus nasceu para pisar na cabeça da serpente e ter uma fé além do sobrenatural. A nossa fé vai muito além, mas a palavra de Deus deixa claro. São 2.500 anos que a graça está sobre a terra, e eu creio que é esses 500 anos que faltam de juízo sobre a humanidade. Pensa bem o que vocês fazem, porque eu já postei um vídeo aí falando a respeito do cavalo preto que está andando na terra agora e vai abalar todo o sistema financeiro e colocar todo homem na balança, onde vai ser provado o caráter de todo ser humano. E aquele que não for encontrado na presença de Deus e se achar em falta nessa balança, vai morrer como o mesmo rei de Daniel, que pegou os utensílios do templo, que era para ser uma ceia, para ser purificado, e foi beber vinho e se prostituir com as mulheres do mundo. Assim diz o Senhor, vida é vida. Veja bem, eu vou encerrar aqui e pense bem, tá? Porque eu sei muito bem
o que Deus fala comigo e o que eu posso fazer através da Bíblia. Através da Bíblia, em Apocalipse, que fala que vai ter 7 cabeças, que são 7 homens, e 10 chifres, que são 10 exércitos, eu posso criar 7 homens, cada um num continente, com 10 exércitos e dominar o mundo inteiro. Eu sou quem sou. Aviva sua obra, igreja, que Jesus está voltando.